Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3º verso, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Louvado seja Deus pela sua palavra. Um grupo de elite das Forças Armadas Americanas havia encontrado e executado Osama Bin Laden. E não demorou para que o presidente Barack Obama fizesse um pronunciamento ao vivo para todo mundo que de fato essa notícia era verdadeira e que Osama Bin Laden estava morto. Muitos americanos saíram às ruas para comemorar este fato. Afinal de contas, Osama Bin Laden foi o arquiteto e o patrocinador do maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos, quando em 11 de setembro de 2001, ele fez com que 2 aviões fossem lançados contra as Torres Gêmeas, que na sequência caíram, matando assim mais de 5.000 pessoas. Muitos americanos tinham essa marca no coração desde então, e muitos sonhavam com esse dia, em que esse terrorista seria preso e, de preferência, executado. Foi o que aconteceu. Muita festa foi feita em função disso, e eu imagino até que em muitas igrejas americanas, crentes sinceros até, oraram e agradeceram a Deus pela morte desse homem. O problema é que, do outro lado do mundo, o ódio se acirrou ainda mais. Muitos palestinos, grupos radicais, juraram vingança por causa disso. E certamente outros atos de barbárie estão pela frente. Na verdade, a vingança, a violência, só fazem aumentar o ódio e o rancor nos corações. Assim como Bin Laden estava para muitos americanos que não conseguiram esquecer o 11 de setembro e nem superá-lo nas suas vidas, os Estados Unidos estão para muitos palestinos e grupos radicais do Oriente Médio que não conseguem perdoar essa nação pelas suas intromissões, pela sua política exterior e por todas aquelas circunstâncias que encontram nos americanos os seus maiores culpados. Pelo menos essa é a visão de muitas pessoas que estão naquela região. E à medida em que a semana passava e as notícias iam se confirmando e se ampliando e se aprofundando, e mais recentemente o próprio Al-Qaeda confirmou que Bin Laden estava morto, e todas as promessas de revanche iam se multiplicando, eu me lembrei do profeta Jonas, porque Jonas viveu um momento histórico muito parecido com esse. Na verdade, se americanos odiavam Bin Laden e o seu grupo, e tantos grupos odeiam americanos e tantos outros países que formam essa chamada sociedade ocidental, na época de Jonas, os israelitas, os judeus, odiavam os assírios. Os assírios eram para os judeus a encarnação de todo mal. Uma nação ímpia, uma nação opressora, uma nação que já havia conquistado muitos territórios com muito derramamento de sangue. A Assíria ficou conhecida como o Império Sanguinário, por ter invadido muitas nações e por ter usado como estratégia de invasão uma violência absurda. Os assírios eram odiados em muitos lugares, mas
em Jerusalém eles eram odiados de uma forma muito especial, porque eles tentavam, de quando em quando, invadir o território de Israel, impondo grande sofrimento para os habitantes de Israel naquele período. Esse Amitai, que o nosso texto apresenta como pai de Jonas, viveu numa época em que os assírios tentaram invadir Israel pelo menos 15 vezes. E era sempre um Deus nos acuda. Todas as vezes que os exércitos assírios se aproximavam, era um Deus nos acuda. E o medo tomava conta das pessoas, e algumas pessoas, em especial, sabiam que se o Império Assírio entrasse, as suas cabeças estavam a prêmio. Quando o Império conseguia invadir uma nação, 3 atitudes básicas eram tomadas de imediato. A primeira, o assassinato do rei, para que não houvesse governo na nação e nem uma articulação política de qualquer tipo de revolta ou reação. Na sequência, a nação invasora matava o sacerdote, para que as pessoas não se fortalecessem no culto e nem buscassem a Deus de forma a animarem as suas almas. E a terceira atitude que uma nação invasora tomava era a de matar o profeta local, para que ele não se levantasse como arauto popular e não incitasse o povo a um tipo de levante contra a nação invasora. O pai de Jonas era o profeta. E todas as vezes que a Assíria rondava Israel, a cabeça do pai de Jonas entrava a prêmio. Imagine Jonas crescendo nesse contexto. Todas as vezes que os assírios acampavam, o pai de Jonas sabia. Jonas certamente sabia disso. E todas as vezes que os assírios apontavam, Jonas pedia a Deus que desse livramento para o seu povo, para que, sobretudo, o seu pai não fosse assassinado pela nação inimiga. Eu fico imaginando Jonas crescendo em reuniões de oração, onde a nação pedia para que a Assíria fosse destruída e parasse de prejudicar Israel. Eu fico imaginando Jonas ouvindo conversas que só faziam o seu rancor e o seu ódio pela Síria aumentarem. Eu fico imaginando Jonas, jovem, num mundo em que a Síria é o inimigo a ser batido, incitando outros jovens a que clamassem a Deus e a que se preparassem para a guerra, a fim de que pudessem matar o maior número de soldados assírios. Eu fico imaginando que Jonas, por anos e anos e anos, pediu a Deus que fizesse justiça, que entrasse com vingança. Talvez no espírito de muitos salmos, que Jonas certamente sabia de cor. Ele orou falando com Deus sobre o juízo sobre os adversários e a vergonha dos inimigos de Deus. Até que finalmente virou profeta, assim como seu pai. Tornou-se profeta em Israel e passou a perceber que qualquer vitória da Assíria sobre o seu povo seria o seu atestado de óbito, a sua sentença de morte, o fim da sua vida. Quando Jonas pensava na Assíria, certamente a cidade que lhe vinha na mente era a sua capital, Nínive. Cidade que também ficou conhecida como cidade sanguinária. Nínive era o centro do poder assírio, o lugar do imperador assírio e de todo o comando dos exércitos assírios. Nínive era uma grande cidade, com mais de 120 mil habitantes. Gente sem temor a Deus, gente sem respeito à vida dos outros, gente que se considerava o centro do universo. Os ninivitas eram arrogantes, orgulhosos, soberbos, opressores, maldosos, injustos. Nínive era o símbolo de tudo aquilo que hoje a gente considera satânico, por exemplo. Satanás morava em Nínive. E certamente Jonas via em Nínive o centro de toda a maldade do mundo. Destruir a força do Império Assírio, na cabeça de Jonas, era destruir Nínive. Mas Jonas não era uma pessoa ruim. Jonas era um homem de Deus.
esse rancor, esse ódio, essa mágoa, eram fruto de circunstâncias muito difíceis, mas que não eram fortes o suficiente para negar o fato que Jonas era um homem de Deus. Jonas ouvia a voz de Deus. Jonas conhecia a palavra de Deus. Jonas dava testemunho da soberania de Deus. Jonas conhecia o caráter de Deus. E Jonas, na verdade, era profeta de Deus, seguindo os passos do seu pai, com quem ele aprendeu a temer a Deus, a amar a Deus e a servir a Deus. Mas a primeira lição que a gente aprende com Jonas é que mesmo uma pessoa de Deus pode carregar consigo uma enfermidade de alma. Mesmo uma pessoa crente pode abrigar no coração uma doença das emoções, do coração, na vida. Mesmo a pessoa mais dedicada e mais comprometida com Deus pode ocultar no seu interior uma enfermidade de alma que Deus certamente vai querer tratar. E quando Deus fala com Jonas, o que Deus quer é tratar dessa doença da alma. Nínive não precisava de Jonas, muito menos Deus. Deus podia usar qualquer outra pessoa para falar a Nínive, mas Deus sabia que Jonas precisava de Nínive. Jonas precisava de uma oportunidade de deixar-se curar. Jonas precisava de uma chance para finalmente superar as marcas que ele trazia na sua biografia. E Deus não deixaria passar a oportunidade de usar a grande cidade de Nínive para tratar das feridas de Jonas. Então falou com ele e disse: Jonas, eu tenho uma missão para você. Levante-se, prepare-se, arrume-se, faça as malas e vá para a grande cidade de Nínive. Porque a maldade dessa cidade chegou até mim e a minha palavra precisa chegar lá. Quando Jonas ouviu essa palavra, ele disse: Senhor, deixa comigo. Pode deixar que eu estou fazendo as malas já. Só que não era para Nínive, não. Era para Tarsis. Se Nínive ficava à direita, Jonas escolheu uma cidade à esquerda. Desceu até Jope, comprou uma passagem e entrou no navio que ia para Tarsis, segundo ele, para longe da presença do Senhor. Jonas era duro na queda. Jonas era desse tipo de gente que sabe que tem uma ferida, mas que não quer que se mexa nela. Jonas era dessas pessoas que abrigam sentimentos ruins, mas que preferem não tocar no assunto. Isso é um problema meu. Isso é coisa minha. Ninguém tem nada a ver com isso. Jonas era dessas pessoas que conseguiam racionalizar as suas marcas e traumas para que elas ficassem sempre assim, absolutamente justificadas. É que você não passou pelo que eu passei, por isso você fala isso. É que você não sabe o que é estar na minha pele, por isso que você acha que é fácil. Jonas era tão duro na queda que quando Deus falou para ele: eu quero você em Nínive, ele não pensou duas vezes. Era homem de Deus, era profeta de Deus, era servo de Deus, mas foi para Tarsis. Para Nínive eu não vou. Com esse povo eu não falo. Nesse chão eu não piso. Senhor, o Senhor escolheu a pessoa errada. Se o Senhor está impaciente com Nínive, imagina eu. Se o Senhor está pensando em destruir Nínive, tem o meu aval. O Senhor faça bom proveito. Na minha opinião, o Senhor está atrasado. Já devia ter destruído muito antes. Se vai depender de mim falar do teu amor para essas pessoas, para elas não serem destruídas, eu quero mais é que elas sejam destruídas. Jonas era um homem de Deus que carregava uma enfermidade de alma, como muita gente de Deus hoje, que anda doente por causa de rancor, por causa de mágoa, por causa de falta de perdão, por causa de ódio, por causa de indiferença, sentimentos que não vêm de Deus e que Deus quer tratar. Tanto Deus quer tratar e queria tratar a vida de Jonas, que não deixou Jonas sair dessa ileso e nem desistiu dele. Jonas de fato entrou num barco para Tarsis, mas no meio do caminho o Senhor enviou uma tempestade. O barco começou a naufragar. Os marinheiros ficaram desesperados. Capítulo 1 do livro de Jonas, começaram a jogar a carga ao mar para ver se aliviavam o peso do barco e davam estabilidade a ele.
Mas nada resolvia, a tempestade era muito forte. Jonas dormia no porão. O sono da fuga, o sono da omissão, o sono de quem acha que entrar no quarto, fechar a porta e não conversar com ninguém resolve o problema. Um marinheiro acha Jonas dormindo e diz: rapaz, você ficou louco? O barco afundando e você aqui? Venha pelo menos nos ajudar a orar aos deuses. Quem sabe eles se compadecem de nós e nos salvam. Quando o marinheiro diz isso, Jonas diz: meu amigo, eu não vou mentir para você não. Na verdade, o que está acontecendo é obra do Deus a quem eu sirvo, que é criador dos céus, da terra e do mar, e que mandou essa tempestade por minha causa, porque eu estou fugindo da vontade dele, e ele mandou essa tempestade contra a embarcação. Os marinheiros ficam apavorados: é você o culpado disso? Sou eu o culpado disso. O meu Deus não quer que eu fuja dele, então ele mandou essa tempestade por eu estar aqui. Se vocês querem resolver esse problema, é simples: joguem-me do barco. Os marinheiros dizem: não, nós não vamos jogar você do barco. Não é assim que a gente resolve um problema. Vamos continuar tentando. Não tem jeito, Jonas dizia. É Deus quem está mandando essa tempestade, ele é soberano. Podem me jogar do barco. Se vocês me jogarem do barco, a tempestade vai passar. Veja como Jonas era um homem de Deus. Ele estava disposto a dar a sua vida para salvar a vida daqueles marinheiros. Eles não eram ninivitas. Então dava para morrer por eles. Podem me jogar no mar e vocês se salvarão. Depois de muito custo, os marinheiros acabam aceitando e jogam Jonas ao mar. E a tempestade passa. A hora que a tempestade passa, aqueles marinheiros temem o Deus de Jonas. E adoram o Deus de Jonas, o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Todos se convertem. Veja como Jonas era uma bênção. Mas ele imaginava que ia morrer. E o Senhor não deixou morrer. Porque, como a gente vai aprendendo na nossa caminhada de fé, enquanto Deus não fizer o que tem para fazer na nossa vida, nem morrer a gente pode. Sabe, gente que já tentou se matar 200 vezes e não morre. O outro cai da cadeira, bate a cabeça, morre na hora. O que quer morrer não consegue. Pede a morte não vem. Porque enquanto Deus não fizer o que ele tem para fazer na sua vida, nem morrer você pode. Elias, naquela caverna, pediu a morte para Deus. E Deus não só não o matou, como ainda nem permitiu que Elias passasse pela morte. Elias foi arrebatado. Elias pedia a morte, Deus dizia para ele: Elias, você mal sabe, mas nem morrer você vai. Eu vou levar você para mim. Deus não deixou Jonas morrer. Jonas estava na água, em meio ao mar, uma água gelada, sem condições de nadar até a praia. Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas e levou Jonas até a praia mais perto de Nínive. No ventre do peixe, Jonas faz uma oração. É uma belíssima oração, parece um salmo. Na verdade, a sensação que eu tenho é que no capítulo 2, que trata da oração que Jonas faz, Jonas está usando palavras que ele foi aprendendo e armazenando no seu coração ao longo da sua vida com Deus. E quando chega ao final dessa oração, no versículo 9, Jonas diz finalmente: o que eu votei, eu pagarei. Ora, você que já leu o livro de Jonas, que é um livro curto, sabe que no livro de Jonas não se menciona nenhum voto que Jonas tenha feito. Então nós só podemos presumir que Jonas estava falando do seu voto profético, que todo profeta fazia para assumir o ministério, uma espécie de juramento para o ministério, que consistia basicamente de duas coisas. Primeiro, a promessa de falar tudo que Deus mandasse falar. E segundo, a promessa de ir onde Deus mandasse ir. Esse era o juramento profético. O profeta tinha um compromisso com Deus de falar tudo que Deus mandasse falar e de ir onde Deus mandasse ir. Quando Jonas, no ventre do peixe, diz: o que eu votei, eu pagarei, ele está, na verdade, se lembrando que ele tem uma promessa, um compromisso com Deus, da qual ele não vai escapar ileso. E aí vem a segunda lição que nós aprendemos com Jonas: que a gente não precisa, em nome da manutenção da nossa enfermidade de alma, passar por uma desgraça e aprender no meio da desgraça que tudo que a gente tem que fazer é aquilo que a gente sempre soube. A segunda lição que eu aprendo com Jonas
é que eu e você não precisamos ir parar no ventre do peixe para nos lembrarmos que tudo que nos compete é fazer aquilo que a gente sempre soube que tem que fazer. A pergunta que Jonas levanta é: o que será preciso para que finalmente eu e você nos rendamos à vontade de Deus? O que é que Deus precisa fazer comigo e com você? Em que buraco Ele precisa nos permitir chegar? Que tipo de dor Ele precisa permitir que nós sintamos? Que tipo de perda nós vamos ter que enfrentar para finalmente darmos o braço a torcer e reconhecermos que tudo que Deus espera de nós é aquilo que nós já sabemos, que nós já conhecemos e que foi o nosso compromisso original. Jovem, meu Deus do céu, o que é que você vai precisar sofrer para endireitar a sua vida, meu caro? Você adulto, você adulta, pai, mãe, o que é que você vai precisar perder para acertar a sua vida com Deus? Que tragédia você está esperando, que tragédia eu estou esperando para finalmente colocar aquilo que Deus nos pede em prática? Jonas tem que parar no ventre de um peixe para dizer: o que eu votei, eu pagarei. Gente que não dá o braço a torcer, teimosa, obstinada, que prefere pagar o preço da desobediência do que se humilhar, obedecer e receber as bênçãos da obediência. Jonas foi para um porto, comprou uma passagem, gastou dinheiro. Pecado custa. Pecado custa. Pecado nunca sai de graça. Jonas gastou dinheiro, comprou passagem para fugir da presença de Deus, veio a tempestade, ele foi parar no mar, veio um peixe, engoliu Jonas, de repente Jonas é comida de peixe. Tudo isso para não fazer o que ele sempre soube, que cedo ou tarde ele ia ter que fazer. Cedo ou tarde você vai ter que acertar os ponteiros na sua vida. Cedo ou tarde você vai ser confrontado por essa situação errada que está nos bastidores da sua vida. Cedo ou tarde, o que está oculto virá à tona. Cedo ou tarde, o que está encoberto será proclamado dos telhados. Cedo ou tarde. Onde é que a gente precisa chegar, irmãos, para reconhecer que o caminho seguro é fazer a vontade de Deus, é andar segundo a vontade de Deus, é cumprir os compromissos que nós assumimos com Deus. Jonas demorou muito para aprender, mas o peixe ajudou Jonas a entender. E no ventre do peixe ele diz: o que eu votei, eu pagarei. E aí o peixe então leva Jonas até perto de Nínive. Chegando lá, vomita Jonas. E você tente imaginar um homem que acabou de ser vomitado. Alguém aqui já foi vomitado? Alguém aqui pelo menos já recebeu o vômito de alguém? Se um dia alguém vomitou em você, você sabe um pouco da situação em que Jonas estava. Eu imagino Jonas fedendo a peixe e tendo que ir a Nínive pregar para os ninivitas. Jonas vai até Nínive e quando Jonas chega a Nínive, ele faz aquilo que eu e você temos a tendência de fazer quando nos sentimos contrariados. Porque Jonas era duro na queda. E ele não dava o braço a torcer assim tão facilmente. E quando uma pessoa se sente contrariada, obrigada a fazer aquilo que de início ela não queria fazer, o que ela faz? Mal feito. Jonas está decidido a fazer o que ele tem que fazer. Mas como todo ser humano teimoso e obstinado, ele está decidido a fazer o que tem que fazer mal feito. Já que eu tenho que pregar, eu vou pregar. Mas vai ser do meu jeito. De qualquer jeito. Porcamente. Nínive era uma cidade que demorava 3 dias para ser percorrida a pé. Jonas percorre Nínive numa tarde. Como é que ele fez isso? Correndo. Andando, pregando, ele demoraria 3 dias. Correndo e falando de qualquer jeito, numa tarde ele deu conta. Imagine um homem cheirando peixe, correndo pelas ruas da cidade, pregando. E se você pensa que a mensagem de Jonas era boa, na verdade Jonas fez o sermão mais porco da história da fé. Porque ele estava cheirando peixe, sujo, fedorento, correndo pelas ruas da cidade e gritando assim: 40 dias e vocês estão mortos. Essa era a mensagem.
40 dias em Nínive, Baal. Acabou, fim de linha, fim de história. Chega para vocês. E aí, depois de ter feito essa corrida profética na cidade, ele saiu da cidade e foi sentar-se num monte para esperar a destruição da cidade. Jonas nos ensina, e essa é a terceira lição, que nós temos essa tendência de imaginar que podemos resolver enfermidades de alma de forma simples e rápida. E é a duras penas que nós descobrimos que isso não é verdade. Um casamento não se resolve depois de anos de desencontros e problemas, num estalar de dedos do dia para a noite, de qualquer forma. Um filho não volta a ter um relacionamento com um pai omisso, ausente, com uma mãe opressora, agressiva, do dia para a noite, de qualquer jeito. Se nós queremos acertar as coisas com as pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos ter paciência, investir tempo, investir esforços, crer, confiar, dar passos firmes. Nada se resolve facilmente. O homem agrediu a sua esposa duramente, feriu-a na sua autoestima, no seu coração, e acha que porque pediu desculpa, quase que de passagem, vai ter a sua esposa bem feliz no dia seguinte. Vê a esposa triste, chorando, chateada, o que foi? Você ainda está preocupada com aquilo? Você ainda está pensando naquilo? Eu já não te pedi desculpa. Mas você também, hein? Não é assim que nós vamos resolver os nossos problemas. As enfermidades da alma precisam ser tratadas com profundidade. Deus quer gastar tempo conosco, ministrar ao nosso coração, levar-nos à humildade, ao quebrantamento, à fé. Jonas era tão teimoso que ele achou que ia fazer a coisa de qualquer jeito e que no final ia dar tudo a mesma coisa e que Nínive ia ser destruída e que ele ia conseguir o que ele queria. Mas que bom que a gente não consegue o que a gente quer, quando a questão é o que Deus tem para fazer na nossa vida. Jonas passa pela cidade pregando, feito um louco, e alguém dá ouvidos para ele. Alguém diz para alguém: rapaz, passou um homem aqui fedendo peixe, falando umas maluquices, mas eu acho que ele tem razão. Nossa cidade não é boa, não. Se tem um Deus no céu, ele não deve estar gostando da gente, não. E eu acho bom a gente se arrepender. O outro diz para o outro, que diz para o outro, que diz para o outro, que vai parar no rei. Alguém diz para o rei: um homem cheirando peixe passou aqui na nossa cidade falando umas coisas, eu acho que ele tem razão. O rei ouve aquelas palavras e diz: deve ter razão mesmo. Porque se tem um Deus no céu, ele não deve estar gostando do que nós estamos fazendo, não. Nós somos maus. Nós temos que nos arrepender. O homem peixe tem razão. Vamos ouvir o homem peixe e vamos nos arrepender. E começa aquele arrependimento geral em Nínive. Um se convertendo atrás do outro, jejum, oração, todos vestidos de pano de saco. O texto chega a ser bem-humorado e dizer que até os animais tiveram que vestir pano de saco para se arrepender. Aquele mundo de animalzinho, tudo camiseta do Palmeiras, espalhado pela região. Pintado 6-0 neles para humilhar muito. Arrependidos, quebrantados, pedindo perdão para Deus. Aquele sofrimento todo. E Jonas fora da cidade, desejando a destruição da cidade. Ele decidiu ficar 40 dias esperando para ver os fogos. Esse negócio vai acabar. 40 dias esperando Nínive ser destruída. Enfermidade de alma, veja. Jonas era um homem de Deus, mas alma enferma. Muitas marcas, muitos traumas, muitas angústias. Sentou-se na montanha, esperando o dia em que Nínive seria destruída. Ele não tinha ideia que em Nínive um grande avivamento estava acontecendo. Deus resolve fazer uma dinâmica com Jonas. Jonas está na montanha, vai ficar ali 40 dias esperando. Deus faz crescer uma planta que cresce e se desenvolve maravilhosamente até fazer sombra para Jonas. E Jonas fica encantado com a planta. Que planta maravilhosa. Que coisa boa. Deus é bom. Eu vou assistir a destruição de Nínive de camarote e Deus me dá a sombra. Deus é bom. Jonas era um homem temente. Os dias vão passando e ele vai ficando embaixo daquela planta. Está afeiçoado à planta, cuida da planta. Quando Jonas está absolutamente familiarizado com a planta, vivendo debaixo dela, esperando a destruição de Nínive,
Deus manda um verme comer a planta. O verme come a planta murcha, seca e morre. E Jonas pede a morte. Quando Jonas vê que os 40 dias passam e Deus não destrói a cidade, ele pede a morte de novo. Ele não se conforma que Deus está fazendo isso com ele. Que a planta que ele gosta tanto morre e os ninivitas que ele odeia tanto ficam vivos. Porque para mim tudo dá errado. O que eu quero eu não tenho, o que eu não quero vem. As pessoas que eu gosto partem. As pessoas que eu detesto ficam. Por que o Senhor me odeia tanto, Pai? Por que o Senhor faz isso comigo? Jonas era um homem enfermo da alma. O Senhor fala com ele: Jonas, é razoável essa tua ira? Capítulo 4. É razoável essa tua ira? E Jonas responde: Senhor, a minha ira é razoável até a morte. Em outras palavras, irmãos, o que o Jonas está dizendo é: se os ninivitas vão viver, eu prefiro morrer. Se eles vão continuar, eu não quero continuar. Se eles vão ter um lugar ao sol, eu prefiro que o meu lugar seja tirado. Eu não quero viver. Eu não tenho cara para voltar em Israel e falar que esse povo foi livre da destruição por causa da minha pregação. Eu não quero. Eu não quero carregar esse peso comigo. Se os ninivitas vão viver, eu prefiro morrer. Tanta gente, irmãos, que prefere a desgraça à obediência, que prefere morrer a dar o braço a torcer, que prefere perder a pedir perdão, que prefere romper a reconciliar-se, que prefere ficar sem a abraçar e amar. Jonas tinha feridas de alma tão profundas que ele preferia a morte a ver aquele povo ninivita convertido. E aí Deus faz uma pergunta para ele: Jonas, você se afeiçoou a uma planta que você não plantou, que você não regou, que você não alimentou, que você não fez crescer, e eu não posso ter compaixão de uma cidade inteira, 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? E surpreendentemente, irmãos, o livro termina com essa pergunta. Nós não sabemos o que Jonas respondeu. Nós não sabemos o que Jonas fez. Nós não sabemos se ele se quebrantou ou permaneceu endurecido na sua raiva. Porque, ao que parece, essa pergunta já não é mais para Jonas. Ela é para nós. Porque a quarta lição que eu aprendo com Jonas é: quanto tempo mais nós vamos demorar para aprender que Deus é amor? Quantos anos nós vamos ficar na igreja? Quantas mensagens nós vamos ouvir? Quantas músicas nós vamos aprender e cantar até entender que Deus é amor? Quando é que a gente vai descobrir que quem ama é nascido de Deus e que quem não ama nunca conheceu a Deus, jamais viu a Deus e não pode andar com Ele? Quando é que nós vamos perceber que perdoar não é uma questão de reconhecer que o outro está arrependido ou merece o perdão, mas é uma questão de reconhecer que Deus é amor? Quando é que nós vamos entender que reconciliação não significa que a pessoa com quem eu vou me reconciliar é melhor do que era ontem ou vai trazer valor agregado à minha vida, mas simplesmente o reconhecimento de que Deus é amor? Quando é que a gente vai entender que abraçar, acolher, andar segundo a milha não é uma questão de apostar na transformação do sujeito, mas simplesmente se render ao fato de que Deus é amor? Quando é que a gente vai finalmente entender que investir no casamento, na família, no lar, não é uma questão de ter um lar abençoado, feliz, um cônjuge fácil de lidar, mas acima de tudo, o reconhecimento de que Deus é amor? Jonas, não é uma questão se Nínive é justa ou injusta, boa ou má, tem gente que presta ou não presta. A questão é que você se afeiçoa a uma planta e eu amo as pessoas. E eu não quero vê-las se perdendo. E eu não quero que você, meu servo, se feche para as pessoas, por piores que elas sejam. Porque seja na marra, seja de boa vontade, cedo ou tarde você vai ter que aprender que Deus é amor. As nossas enfermidades de alma, irmãos, só serão curadas quando nós descobrirmos que Deus é amor. As nossas mágoas, traumas, marcas do passado, complexos, só serão vencidos quando nós entendemos que Deus é amor.
e nos rendermos a esse amor. E amarmos com esse amor. E vivemos nesse amor. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.